O santo do dia 3 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Carlos Veiga e dos seus companheiros mártires e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de junho. Atraída pelos missionários da África, chamados de Padres Brancos, fundados pelo cardeal Levigere, São Carlos Leivaga, que pertencia ao clã de Nagabe, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885, no século XIX. Ele se tornou o chefe dos jovens pajés que serviam à corte do rei Mangowan na Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo de incentivador desses fiéis seguidores à Santa Amada Igreja Católica, recebendo em 1934, no século XX, pelo Papa Pio IX, o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e os sofrimentos decorrentes à colonização e à evangelização na África, foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fosse confundido como os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, que foram a causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou a pena de morte para os que rezassem. Um pajé de 16 anos, chamado Dionísio, foi visto ensinando a religião. Assim, o próprio punho, o rei atravessou seu peito com uma lança e deixou agonizando por toda a noite, e só permitiu a sua decapitação na manhã seguinte. Usou esse exemplo para avisar que mandaria matar todos que rezassem. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei, com firme propósito de não negar a fé na Santa Amada Igreja Católica e o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo de outros 15, quando a sua corte, o rei separou os pajés entre os que rezavam e os não rezavam. Todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar, pode ficar aqui, ao lado do tronco. E aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, meu senhor, nós rezamos realmente, respondeu em nome de todos Carlos. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então, mata-nos, decidiu. Bruscamente o rei dirigiu-se aos algozes. Além do ódio à religião católica, acredita que o rei também estava movido pelo ódio à santa pureza, já que essa formação de pajés muitas vezes eram obrigadas a satisfazer os desejos impuros do rei. Para aumentar os sofrimentos do condenado, foram transferidos para uma prisão em Namibia, sofrendo ultrajes violentos durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, no século XIX, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos, dirigindo-se suas últimas palavras a um dos jovens que viriam morrer com ele: pagarei na tua mão. Se tivermos de morrer por Jesus, morreremos juntos de mãos dadas. A tentativa foi frustrada. Seguindo os irmãos da fé, nenhum deles, os jovens de ter 20 anos, renegou até em 1887. O último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. Todos rezavam até o fim. E um deles dizia ao morrer: uma fonte tem muitas fontes, jamais secará. Quanto nos existiremos, mais outros virão depois de nós. São Carlos Vegas e os outros 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920 pelo Papa Bento XV e aos 30 anos depois declarado padroeiro da juventude africana pelo Papa Paulo VI em 1964, no século XX, canonizado esse grupo de mártires. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de junho. São Cecílio, natural da Tunísia, presbítero que conduziu São Cipriano
a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Amada Igreja Católica, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530. Santo Hilário Carcoronese, atualmente na França, que é considerado primeiro bispo dessa cidade, no tempo que os goldos difundiu nesta região a heresia ariana. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530. Santa Cleotide, rainha na atual França, cujas as orações induziram o seu esposo Clodovil, o rei dos francos, a abraçar a fé na Santa Amada Igreja Católica e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da morte do seu esposo, recolheu-se na Basílica de São Martinho para não mais ser considerada como rainha, mas serva do Senhor Deus. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 545. São Lifardo, presbítero também na atual França, que levou a vida eremita. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Santa Oliva, virgem, em Agnè, na Companhia, na região da Itália, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 580. São Coegano, na Irlanda, abade que fundou o mosteiro no qual, segundo a tradição, foi o pai e doutor e diretor de muitos monges. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 622. São Gênis, bispo de Clermont, na atual França, cujo corpo foi sepultado em Maglio, na igreja do mosteiro por ele construído com opístolo anexo. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 650. Santo Isaac, mártir em Córdoba, na região da Espanha, que sendo monge, desceu ao mosteiro de Tarbonos, na praça e pública por discutir sobre a verdadeira religião e foi por isso condenado à morte pela ordem do rei no século IX, no ano de 851. São Davino, hoje Toscana, na região da Itália, que da origem armênia, vendeu todos os bens e se fez peregrino por Cristo até depois de visitar a Terra Santa e a Basílica dos Santos. Morreu atingida pela enfermidade no século XI, no ano de 1051. São Morango, na atual Suíça, monge natural da România, ordenado presbítero, fez a peregrinação a Compostela. Ao regressar, se tornou monge de Cluny, fundado depois do mosteiro, aonde concluiu a sua intensa vida. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1115. Os beatos André Colossini e Umbria, na região da Itália, os primeiros presbíteros agregados aos frades menores, que recebeu o hábito da ordem das mãos de São Francisco e assistiu à sua morte. Faleceram de morte natural no século XIII, no ano de 1254. São Cono, na região da Itália, monge que na sua irrepreensível observância monástica e inocência de vida, pela graça de Deus, em breve tempo chegou ao grau mais sublime das virtudes. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1260. O beato Francisco Engelbert, na Inglaterra, presbítero mártir, que depois de ter estudado no colégio dos ingleses em Hamilton, por exercer o sacerdote na sua pátria, foi conduzido ao reinado de Isabel I, ao suplício do martírio. Foi martirizado no século XVI, no ano de 1580. São João Grande, na região da Espanha, religioso da Ordem de São João de Deus, que resplandeceu pela sua grande caridade para com os presos e os abandonados e os marginados, e morreu contagiado pela peste das doenças das que travava. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1600. O beato Carlos Renato Courier Briggs, na França, presbítero da Sociedade São Suplício e mártir, que era reitor do seminário menor de Bourges, quando durante a Revolução Francesa, por causa do sacerdote, foi encarcerado numa galera e morreu coberto de chagas infectuosas. Foi martirizado no século XVIII, no ano de 1794. São Pedro Dong, no Vietnã, mártir, pai de família, que preferiu sofrer através dos tormentos a pisar a cruz, porque quis gravar a sua face na palavras, verdadeira religião em vez da falsa religião. Foi degolado no tempo do imperador Tuktoques, no século XIX, no ano de 1862.
o beato José Odjuí, próximo a Roma, religioso da Ordem dos Frades Menores, insigne pela sua intenção de oração e simplicidade de vida. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1919. O falecimento de São João XXIII, Papa cuja memória é celebrada no dia 11 de outubro. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de junho, dia que a Igreja celebra São Carlos Veiga, companheiros e mártires.